Boa noite, amigo internauta. É um prazer recebê-los aqui novamente para o nosso segundo dia de entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. Já já eu vou apresentar aqui o nosso convidado dessa noite, que vai falar com vocês sobre o tema educação. Amigo internauta, participe, mande as suas perguntas para que o candidato a prefeito aqui da nossa cidade possa responder para vocês. Não se esqueçam que dia 4 de novembro, às 19h30, será transmitido pelo Facebook ao vivo o debate, o grande debate aqui da cidade de Amparo, que colocará todos os candidatos aí com os seus respectivos confrontos de ideia, para que você, aí, eleitor, possa fazer a sua escolha no dia 15 de novembro. Então, sejam bem-vindos nessa noite. Falaremos mais uma vez sobre o tema educação e eu tenho o maior prazer em receber aqui na Unifia, nos estúdios da Unifia, o candidato Paulo Rossi. Candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. 3 minutos para as suas considerações iniciais para a população amparense. Primeiramente, eu quero agradecer, Giovanni, o seu convite. Quero agradecer o convite da Unifia. É um prazer imenso estar aqui e quero parabenizar, sobretudo, a iniciativa da universidade em trazer um tema tão relevante para a nossa querida cidade, inclusive até para o Brasil, que é a educação. A educação transforma. Quero agradecer também a todos os internautas que estão nos assistindo, aos nossos seguidores e nos acompanhem. Isso é muito bom, vai ser um papo extremamente produtivo. Giovanni, agradeço aí mais uma vez. Ok, Paulo. Nós vamos então iniciar para que todos lembrem, exatamente como foi com o candidato Edgar Jorge ontem, será com todos os candidatos. O candidato tem 3 minutos disponíveis para as suas considerações iniciais. Passaremos as perguntas aqui do nosso pote de perguntas. Depois também iremos interagir aí com você, internauta, e o candidato terá 3 minutos ao final para as suas considerações. Podemos iniciar então, Paulo? Estamos prontos, Vamos Giovanni. lá. A primeira pergunta. Vamos lá. Candidato Paulo, nós estamos enfrentando uma situação bastante difícil com relação a essa pandemia de Covid-19, né? A educação, principalmente, a área da educação, principalmente, tem sido muito afetada pela pandemia, né? Então, qual o seu plano, candidato, para o enfrentamento da pandemia, mas não só da pandemia, e também com relação à questão da saúde no ambiente escolar? Bom, uma excelente pergunta, Giovanni? É um momento ímpar para a história do mundo, né? Eu acho que jamais na história nós vivemos uma crise tão perigosa como essa. E é uma decisão, Giovanni, que tem que ser discutido junto com a sociedade, no meu ponto de vista. Por que junto com a sociedade? Porque a gente, como gestores e também como pais, eu acho que a gente não pode colocar a vida dos filhos das pessoas em risco, né? Então eu falo que é muito importante a gente trazer uma questão junto para a sociedade e discutir através de plebiscitos qual é o melhor caminho para a educação na nossa cidade de Amparo. Se a gente vai fazer o quê? Vamos reunir os pais, vamos fazer enquetes, vamos fazer perguntas e vamos deixar para os pais, junto com o executivo, junto com a sociedade, discutir o melhor caminho para a nossa cidade de Amparo. Porque, veja bem, como pai, tanto eu como você, a gente, todos aqueles que estão nos assistindo aqui também, a gente é improvável que a gente vai querer colocar as nossas crianças, os nossos filhos, a um determinado risco, né? E a gente sabe que a estatística da transmissão do Covid-19 para crianças é muito pequena. A probabilidade é ínfima, né? Mas existe um risco. E esse risco, ele pode contagiar a criança, ela pode sarar rapidamente por o sistema da imunidade das crianças serem mais hábeis que os nossos, mas nós não podemos esquecer que nós temos famílias. As crianças têm avós, né? As crianças têm tios, as crianças têm pessoas dentro do seu habitat familiar que podem contrair a doença e levar um dano assim para a família como um todo. Então nós temos que ter uma ação muito difícil, uma decisão de ser tomada, tem que ser muito ponderada, muito moderada, para a gente não trazer nenhum desconforto familiar, viu, Giovanni? Eu acho que é uma sociedade em conjunto, é uma decisão, em conjunto com a sociedade, para a gente trilhar o melhor caminho para nosso município. No meu ponto de vista,
tem que ser moderado e bem ponderado essa questão. Perfeito, candidato. E até porque esse tema provavelmente aí deverá ainda atingir, né, o início aí do mandato do novo prefeito da cidade. Perfeitamente. Ok? Vamos a mais uma pergunta. Mais uma vez, internautas, participem conosco. Sua participação é muito importante. Daqui a pouco teremos perguntas aí dos nossos internautas, candidato. Vamos lá, então. Candidato, nós vivemos em uma sociedade, principalmente no Brasil, com inúmeros problemas de ordem social. Tá? Como que o candidato pretende fazer, caso eleito, né, para que a escola esteja mais próxima das comunidades, fazendo frente a tantos problemas sociais que nós vivemos, violência, por exemplo? Bom, é um tema importantíssimo, né? A gente sabe que criança dentro da escola, né, criança bem educada, forma cidadãos. Sobretudo, traz como vou dizer para vocês assim, traz um ambiente harmônico, né? Um ambiente familiar. Eu acho que o poder público, as professoras, em conjunto com a sociedade, discutimos temas dessa relevância com assistência social, cobrar os pais, por exemplo, se as crianças estão deixando de ir na escola, não ligar, dar um feedback para os pais. Olha, seu filho não veio na escola já fazem 3 dias, vamos trazer eles aqui, está acontecendo alguma coisa? Eu acho que isso é uma situação extremamente importante, fazer o acompanhamento do aluno na escola, olhar de fato os boletins, se as notas estão sendo satisfatórias, acompanhar o aluno bem de próximo, né? Bem próximo, aliás, como se fosse assim um feedback constante da nossa educação. Não só avaliações, que eu falo avaliações de métricas de se a criança atingiu um objetivo ou não, por números, por pontos, mas uma avaliação psicológica dentro da sala. Se dentro da família não está tendo nenhum problema, eu acho extremamente importante, como acompanhamento como psicólogo, por exemplo, dentro da sala de aula. Isso é uma questão muito importante para a gente trazer sim e discutir. Isso poderia também, candidato, ser extensivo às famílias, né? Esse atendimento ser extensivo às famílias, porque nós sabemos que muito da evasão escolar, muitas vezes, pode estar associada a uma relação familiar conturbada. Eu acho, Giovanni, que um conjunto assim entre assistência social e a educação e a saúde é extremamente importante para uma sociedade mais limpa, que eu falo assim de vícios, onde as crianças podem vir a desenvolver melhor, ver se está precisando de algum apoio. Eu acho extremamente importante isso, viu? Seria uma conexão entre as áreas. A assistência social, através de um programa de desenvolvimento psicológico, para ir na casa das crianças, naquelas que de fato têm alguma necessidade, conversar com os pais, para saber se está acontecendo alguma coisa e o poder público tomar algumas ações para que aquela criança não deixe de ir na escola e não tenha nenhum dano, porque a gente sabe que um dano hoje na vida de um adolescente, de uma criança, isso se estende para toda a vida, né, Giovanni? Então tem que ser olhado bem de perto essa questão. Candidato, perfeito. Nós sabemos que para tudo isso é necessário investimento. O candidato é notadamente um homem, né, da área de orçamento público, né? Foi secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Amparo durante alguns anos, né? Sobre a questão de investimentos, né, o que seu plano de governo pretende trazer de investimentos, levando em consideração esses aspectos detalhados até esse presente momento? Olha, Giovanni, a gente vai buscar uma conexão maior entre as áreas, como eu já disse anteriormente, que é uma conexão assim entre assistência social, aproveitar ao máximo já os funcionários da rede para dar esse suporte para a educação. Nós já temos esse programa, já é feito, mas nós precisamos intensificá-lo, fazer muito mais, né? Para a gente saber de fato qual vai ser o resultado dessas conversas, dessas reuniões, das visitas nas casas dos nossos pais, das nossas famílias. Nós sabemos que a gente está vivendo um momento ímpar na economia, né? Uma crise, uma pandemia muito grande, né? O coronavírus, que mais uma vez devastou a economia mundial, o reflexo também é na nossa economia, Brasil, e estende para os municípios. Será um ano de muita cautela, né? De poucas promessas, mais ação, mais gestão, mais prudência, que não adianta a gente ficar pintando aqui uma amparo utopia, sendo que a gente não vai conseguir realizar o que todo mundo gostaria que fosse feito. Nós temos que ter o pé no chão, temos que ter a moderação, eu gosto muito dessa palavra, por isso que eu vou repetir inúmeras vezes.
temos que ter a moderação, analisar o cenário, analisar um contexto que a gente já vem acompanhando, né? Nós temos, já por questão de formação, Giovanni, e também já por ter vivido 7 anos e 3 meses nas finanças públicas, com planejamento toda a minha vida, eu acompanho os números, né? E está um caos, né? Nós temos impostos hoje, como o ICMS, caindo 13%, nós temos o próprio fundo da educação caindo 7%, nós temos os próprios repasses do governo federal caindo 5%, tá? Nós temos aí provavelmente um déficit fiscal da prefeitura para esse exercício já em torno de 5 a 10 milhões de reais negativo. Eu sei que eu estou falando porque eu acompanho, faço as minhas projeções para saber qual vai ser o próximo desafio do candidato, aliás, do prefeito da cidade, né? Então, não adianta também a gente ficar idealizando um mundo, né, que a gente, como candidato, não vai cumprir. Falo assim, eu reforço muito nas minhas visitas, as pessoas que estão me assistindo aqui sabem que eu gosto de ser sincero e falar a verdade para as pessoas e olhar nos olhos e falar, olha, eu prefiro falar que a gente vai ter um desafio de gestão e fazer o melhor do que sair prometendo um monte de coisa e depois não cumprir absolutamente nada. Então nós somos sim o partido com o pé no chão e moderação para a gente realizar essas ações aí que a gente está discutindo. Diante dessa verdade que o candidato aqui nos coloca, né, vai faltar dinheiro, né, diante das informações que o candidato nos traz. Como é que isso será trabalhado na medida dessa perspectiva difícil, financeira difícil do município, segundo o que o candidato coloca? Como que o candidato pretende trabalhar para resolver essa questão? Porque será necessário, né, dinheiro para educação, para saúde, para segurança e outros aspectos. Então, como é que o candidato vai trabalhar essa questão na medida desse cenário ruim? Olha, Giovanni, primeiramente a gente vai ter que enxugar a máquina pública, né? Isso é uma vertente muito importante, um pilar importantíssimo para do nosso plano de governo, tanto que se vocês observarem, o nosso plano de governo está pautado em 19 páginas, bem sucinto, bem pé no chão, que a gente almeja atingir ele na sua integralidade. Então não tem outro jeito, né? Vai ter que ser feito gestão, vai ter que ser enxugada a máquina pública, revisar contrato, limpar a casa, para depois refazer os planejamentos, aliás, refazer o planejamento para conseguir de fato colocar a cidade no trilho do desenvolvimento novamente. Então hoje, um dos maiores projetos que nós temos, Giovanni, a gente até discutiu um pouco anteriormente, o que acontece? Nós temos que buscar soluções, e soluções inovadoras para a nossa cidade. Não é simplesmente eu, como candidato, ficar idealizando um mundo maravilhoso para a nossa cidade, se eu sei que isso vai ser muito difícil de ocorrer. Então nós já temos que buscar alternativas para conseguir enxugar a máquina e com o dinheiro que sobrar a gente fazer investimento nas áreas mais importantes como a educação. Eu falo aqui porque nós temos um plano, um projeto de trazer uma usina de geração de energia solar na nossa cidade de Amparo e a gente estima economizar 5 milhões de reais por ano com essa usina, tá? São 5 milhões de reais por ano. Em 4 anos são 20 milhões de reais. Em 2 mandatos estamos falando em 40 milhões de reais, né? 40 milhões de reais a gente vai conseguir fazer um monte de projetos para a cidade. Só que primeiro, você está vendo, nós estamos começando com um planejamento e uma ação efetiva que vai nos dar subsídios para fazer investimentos nas áreas que mais necessitam, principalmente na educação. E parte dessa economia, candidato, ela será aplicada na educação? Obviamente que sim, né? Obviamente que sim. Como eu falei, nós temos um programa de governo que é trazer professores de artes. Nós queremos também implantar uma rede municipal bilíngue para a nossa cidade, Giovanni. Vou te falar por que uma rede municipal bilíngue. Porque todos nós sabemos que no decorrer das nossas vidas, a gente precisa falar inglês. É uma necessidade falar inglês hoje. E se você não tiver já uma base estruturada com uma segunda língua, a gente vai ter problemas no futuro, como eu tive problema. Acredito que você também deve ter tido problemas com relação a isso, porque eu estudei escola pública, né? Eu vim de um colégio Luiz Leite, que eu tive que me formar à noite, trabalhar o dia todo, não tive acesso à língua inglesa, se eu tive, foi no colégio, por sinal, era uma vez por semana, se não me falha a memória. Tive que estudar depois de uma certa idade, fazer investimento pesado, para eu aprender a falar inglês fluente com 27 anos, terminei o curso com 29 e tirei a certificação do TOEFL para fazer cursos fora do Brasil. Isso eu vi
que é importante porque eu senti na minha pele essa necessidade. E daí quando deu toda essa questão de ser o candidato a prefeito da nossa cidade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, olha, para a educação eu faço questão no meu plano de governo de instituir uma rede municipal bilíngue para a nossa cidade e ver os nossos filhos falando inglês, que acho que é um dos maiores orgulhos dos pais hoje, né? Ok. Temos perguntas dos internautas. Vamos lá então, internauta. Alexandre Ederson Pires de Godoy, lá do Jardim Silmara, né? Ele está perguntando para o candidato se vai haver a implantação do sistema SESI de ensino na cidade, se isso está dentro do programa de governo. Assim, na verdade nós não temos uma ferramenta, como vou dizer para você já, nós não temos algo empacotado, né? Já algo que já está fechado, não. Nós vamos estudar qual é o melhor método de ensino hoje para a nossa cidade de Amparo e aquele que mais se encaixar nas necessidades dos professores é o qual nós vamos implantar. Seja qualquer modelo, mas antes a gente vai fazer uma discussão, um processo extremamente democrático com os professores, porque não adianta eu oferecer uma Ferrari, né, para a nossa cidade, para os nossos alunos, sendo que não é necessário uma Ferrari. E sim, por exemplo, um Fusca, um exemplo, eu vou conseguir atender o objetivo, que é conversando com os professores. Então nós temos sim um programa de uniformizar a educação através de materiais de qualidade, mas em conjunto com todos os professores, para ser um processo democrático, que eu falo, e o que melhor vai satisfazer as necessidades das nossas crianças e também de todo o corpo acadêmico da rede município, nós vamos implantá-lo, porque a padronização, no meu ponto de vista, e todos que estão assistindo agora, é essencial para o desenvolvimento das crianças. O que eu quero dizer isso por quê? Você imagina, eu tenho minha filha, estuda por exemplo, no Figueira, e eu, por consequência, mudo de trabalho e vou morar no Jardim Brasil e mudo minha filha para o Jardim Brasil. Aí tudo que ela aprendeu lá no Figueira é diferente do que ela está aprendendo no Jardim Brasil. Então, ou seja, é padronizar o ensino. Qual o método? Não tem um método. Nós vamos procurar o melhor que se encaixe para a nossa rede, para os nossos professores e todo o meio acadêmico da nossa cidade. Deve ter muitos professores nos assistindo nesse momento, muita gente ligada à área da educação, então o candidato acena evidentemente com a mudança de métodos pedagógicos, estrutura de trabalho e tudo mais. Perfeitamente. Né? Para ficar claro para todos que estão nos assistindo. Vamos mais uma pergunta dos internautas. Vamos lá. A pergunta recebida é da Mariana Leme Gomes, ela reside no bairro Santa Maria do Amparo. Ela gostaria que o candidato explicasse sobre o projeto da escola bilíngue. O candidato acabou de falar nesse momento. Se quiser dar mais algum detalhe, fica à vontade. A gente vai, obviamente, mais uma vez, junto com todo o corpo pedagógico, Giovanni, a gente vai definir qual vai ser o melhor caminho para a implantação e qual exatamente vai ser o prazo de maturação desse projeto. Obviamente a gente tem coisas que são prioridades, que, como eu disse anteriormente, que a gente vai ter que pelo menos buscar recurso, enxugar a máquina pública, cortando alguns cargos. Nós temos projeto de extinguir algumas secretarias para ter uma economia de dinheiro para o município e para a gente sim, possivelmente, fazer uns investimentos. Então a gente vai estudar como é o melhor caminho, contratando professores, contratando serviço na iniciativa privada. Qual que é o melhor custo-benefício para a sociedade amparense? Qual que é o melhor custo-benefício para os pais, para o setor privado, para os professores? É concurso público? Não é? Nós vamos abrir, por exemplo, uma licitação para dar o direito das escolas aqui em Amparo oferecer serviço para o município através de um plano que nós chamamos de recuperação econômica para o município. A gente quer gerar emprego, a gente quer gerar renda para a nossa cidade. Então nós vamos entender qual vai ser o melhor caminho, mais uma vez, democraticamente e através de análise. Nós não temos nada assim pré-fixado. Nós vamos fazer isso. Não, nós vamos discutir e ver qual é o melhor caminho. Candidato, quanto custa hoje, né, em média, um aluno para o município? Qual é a distribuição desse custo por aluno? Olha, Giovanni, isso é uma pergunta extremamente interessante, né? Uma pergunta que a gente
Assim, nós trabalhamos, até se me permite, nós tivemos um trabalho em conjunto já numa indústria, né? Ambos fomos da área de controladoria e a gente sabe hoje o quão é importante essa mensuração do custo, né? A gente discute critérios de rateio, né, para se chegar num número, numa metodologia, e a gente tem diversos métodos, né, métricas para fazer essa mensuração. E no setor público, nós deparamos com essa deficiência, para ser sincero. Um sistema de custeio não tão efetivo e eficaz quanto da iniciativa privada. Entretanto, foi obrigatório no poder público a instituição da controladoria, né? Isso foi, se não me falha a memória, a partir de 2019, 2018, que a controladoria tem esse papel hoje de fazer toda uma interlocução entre os departamentos para fazer tais mensurações. Então esse é um custo, um projeto novo que está iniciando na iniciativa pública. E quando começou a trabalhar, eu deixei a posição lá de secretário de Finanças já e não conseguiu implantar esse projeto de saber efetivamente, que se você falar qual que é o custo do professor, tá? Isso é muito fácil. Você chegar, o professor custa X mil, qual que é o custo, por exemplo, da manutenção, enfim, dá para você chegar. Só que, entretanto, alguns custos indiretos, como, um exemplo, a Secretaria de Educação faz compras, tá? Tem uma necessidade de comprar tal equipamento. E a Secretaria e o Departamento de Suprimentos não é dentro da Secretaria de Educação. É o outro departamento, que aí, volto a falar, tem que aplicar todo um critério de rateio, chegar numa metodologia para saber de fato qual que é o custo efetivo do professor dentro da rede municipal, para futuramente nós, como gestores, tomarmos a decisão se vale mais a pena, obviamente, para a sociedade, custo-benefício, fazer uma terceirização do ensino comprando o serviço da iniciativa privada, como já é comprado hoje, por exemplo, em algumas creches, já tem uma questão de ajuda, ou fazer todo o investimento na nossa rede municipal, como construção de novos prédios, construção de novas creches, né? Então, para de fato chegar no consenso e fazer o investimento. Como a gente sabe, né, Giovanni, a gente é da área de finanças, a gente faz muitos cálculos. E o nosso objetivo é otimizar o máximo do recurso, tanto nosso, né, da nossa vida pessoal, como de uma empresa ou como de um poder público. Então isso a gente já tem como premissa nossa na veia de a gente trabalhar com o melhor método para administrar o dinheiro público. Tenho certeza que isso a gente vai fazer. Se for mais vantagem para a prefeitura, para o município, para a sociedade, entre professores, entre pais, entre alunos, enfim, poder público como um todo, a gente vai chegar nesse cálculo e ver qual é o melhor caminho para a nossa cidade. Se é de fato construir, fazer construções, depois tem manutenção, ou partir para um método mais diferenciado, como um build to suit, que a gente fala, que é um cara constrói para o poder público usar, né? Então a gente tem que pensar principalmente fora da casinha, não procurar mais aquelas coisas triviais, né? Essa pergunta até, candidato, me permita reforçar, né, a razão dela, ainda voltando à questão do cenário, né, difícil que o candidato nos colocou aqui com relação às finanças no município, né? E eu fiz a pergunta relacionada à questão do custo de cada aluno, para complementar, perguntando para o candidato, né, existe a possibilidade, diante desse cenário mais complexo e difícil financeiro, ao qual o candidato nos colocou, existirá a necessidade, de repente, de ter que reduzir esses custos e essa redução de custos impactar diretamente com relação à educação? Não, obviamente a educação é uma área que todos estimam, né, e não tem nenhuma previsão de corte para a educação. Isso não existe, até porque a educação tem as suas aplicações mínimas constitucionais, tá? Só que o que eu vejo, né, eu vi ao longo da minha posição no órgão público, não só em Amparo, mas em outras cidades, que nem sempre, Giovanni, nem sempre o cara que investe mais dinheiro na educação, mais dinheiro na vida, tem o melhor retorno. Aí a gente está falando de eficiência e eficácia na administração do recurso. Porque nós temos casos aí, às vezes você olha, pô, como é que aquele cara ganha, desculpa, R$3.000 por mês e consegue ter uma vida mais estruturada do que um cara que ganha R$10.000 por mês? Obviamente é simples. Aquele cara que ganha 3 mil sabe fazer uma melhor gestão do dinheiro.
Então nem sempre gastar mais é sinal de ser mais eficiente. Então a gente viu, se eu não me falha a memória, em 2016, saiu reportagem de cidades para bater a meta de aplicação constitucional na educação, saiu comprando um monte de computador, um monte de coisas que não tinha necessidade, só para atingir o mínimo constitucional. E esse recurso, embora era da educação, mas poderia ter sido otimizado e colocado na saúde, por exemplo. Não estamos falando de desvio de recursos para a saúde, mas falando quando uma pessoa consegue mensurar bem, utilizar bem o dinheiro de uma forma ampla, ele consegue ser eficaz e eficiente na sua gestão. Às vezes você, que eu quero dizer assim, às vezes você gasta 20% na educação e um cara que gasta 30%, não quer dizer que o cara que gastou 30% produziu um melhor resultado do que o cara que gastou 20%. Que inclusive essa é uma discussão do Paulo Guedes, do ministro da Economia, que fala sobre a desindexação, né, dos percentuais mínimos constitucionais. Não sei se você ouviu falar sobre isso. Tem o 3D do pilar dele. Um é a desindexação. O que ele vê com isso? Ele vê que, olha, o setor público precisa ser eficiente. Então, por que eu colocar mínimo constitucional em tudo? Mínimo na saúde, mínimo na educação? Não, eu tenho que cobrar pelo resultado. E qual é o resultado? É as avaliações que têm que ser feitas no órgão público. E quais avaliações, Paulo? Nós temos hoje o IDEB, que mensura, que inclusive a nota do IDEB de amparo, ela está mais baixa do que Pedreira e do que Jaguariúna. Tá? Então, a que o candidato atribui? Cara, assim, pode ser N fatores. A gente precisa saber, primeiramente, a amostragem, né, dos candidatos que estão sendo escolhidos para fazer o exame do IDEB. Tá? Então, eu quero dizer a amostragem. Qual que é o processo de seleção entre os alunos das escolas para aplicar o exame básico de educação? Nós não sabemos. Né? Os materiais da rede municipal de ensino hoje, eles estão condizentes para aumentar a avaliação nossa no IDEB? Isso daí volta naquele processo lá das novas normas, né, básicas curriculares, que traz uma padronização para o ensino, o material mais reforçado. Na pergunta anterior o cara falou, você, não lembro o nome dele, me desculpa, mas ele falou assim, Paulo, você vai trazer o sistema do SESI para a cidade? Eu digo o seguinte, se nós acharmos uma metodologia melhor do que o SESI, para trazer resultados melhores para os nossos alunos, nós vamos trazer. Nós vamos procurar o melhor material, independente de quem seja, Giovanni, para conseguir colocar amparo em um nível de educação extremamente diferenciado. Ok. Vamos a mais um internauta, candidato? A Solange Azevedo, vamos lá. Solange de Azevedo Silva, do Jardim São Roberto. Ela quer saber, candidato, qual o seu projeto para as crianças especiais, né? Qual é a ação do seu trabalho, do seu plano de governo relativa à inclusão às escolas? Gente, quem sabe faz ao vivo aqui. Eu vou pedir mais um Uma copo de água, para o tá? candidato, sem problema. Gente, me desculpem aí, congele o nosso tempo. Sem problema, vamos lá. Bom, Giovanni, é uma pergunta extremamente interessante. Obviamente, o poder público hoje, ele já tem a responsabilidade de dar um acesso especial para uma criança especial. Nós temos que olhar com carinho, ver se essas crianças estão tendo uma monitoria efetiva, um acompanhamento, como prevê a educação como um todo, porque não é justo, né, a gente isolar uma criança especial. Não, ela tem que estar no convívio com as crianças dia a dia, né, junto com a sociedade, junto com as idades, as crianças dela, não separar, colocar um sistema de acessibilidade. Hoje a gente sabe que nós temos hoje as nossas escolas já bem antigas, né? E acessibilidade, nós temos problemas de patrimônio com DEFA, mas tem que ser olhado, tem que ser feito. Se há necessidade, não tem por que o poder público não fazer. Até porque educação hoje é um direito universal, constitucional e um acesso livre a todos. Exatamente sobre isso, candidato, me perdoe até a interrupção, mas eu creio que seja preponderante com relação ao assunto em questão, né? O direito à educação é um direito universal, como o próprio candidato disse, e todo mundo deve saber. Agora, existe um mapeamento no nosso município das crianças com necessidade especial, seja ela de que forma for. Ontem, inclusive, foi comentado sobre o autismo. Existe um mapeamento dessas crianças? Existem crianças no nosso município que não estão sendo atendidas?
Olha, Giovanni, eu particularmente, é uma questão extremamente delicada para a gente... Eu vou pegar sua Tá, água, ok. Vou já colocar aqui Pode falar que eu lhe sirvo Ok. aqui. Obrigado. Bom, se nós não podemos partir de um processo de injustiça em dizer para você, olha, existe e não está sendo feito. Isso seria injusto. Seria uma colocação extremamente indelicada e não é o nosso papel fazer isso. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte, é que nós temos que cumprir qualquer lei de acessibilidade e dar o direito a qualquer criança, principalmente especial, a ter livre acesso a uma educação de qualidade para a nossa cidade de Amparo. Isso é extremamente importante e a gente vai brigar por isso e fazer o que for possível. Se for possível aumentar os números de monitores ou tutores, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Porque eu particularmente, eu me sensibilizo muito com essa questão, né? E meu pai é professor já da rede estadual há mais de 30 anos, então eu sempre estou conversando com ele, dialogando sobre esses aspectos. A gente sabe a necessidade hoje de dar um olhar diferente para essas crianças aí que têm uma necessidade um pouco maiores do que as crianças que não precisam, né, dessa situação. Tá ok. Vamos lá, novamente, internautas participem, vamos a mais uma pergunta dos nossos internautas, estejam conosco. Lembre-se, dia 4 de novembro, grande debate aqui promovido pela Unifia, que será transmitido ao vivo pelo Facebook, onde todos os candidatos estarão ali juntos, discutindo aí o futuro da nossa cidade, pelo menos para os próximos 4 anos. Vamos lá. Pergunta do Walter Nascimento, do Jardim Brasil, candidato. Ele gostaria de saber sobre as escolas de distrito, né, as escolas que estão mais distantes do centro, se terão a mesma atenção. Eu complemento a pergunta do Walter, falando das escolas rurais, da nossa área rural. Perfeitamente. Primeiramente, Walter, no meu ponto de vista, não deveria ter tratamento diferenciado de jeito nenhum, né? Deveria ser tratado como qualquer outra escola, né? Porque não é possível porque uma pessoa mora ou estuda lá por exemplo, lá numa estrada rural, a prefeitura não vai dar uma manutenção na estrada rural para que a van tenha acesso às escolas. Pelo contrário, o poder público tem que estar junto com as escolas na área rural, tem que estar lá fazendo a manutenção nas estradas, porque nós conversamos com as pessoas que dirigem as vans, né? A gente sabe a necessidade e quão precário é hoje os buracos nas estradas vicinais e o poder público tem que estar lá, arrumando a todo instante, dando toda a manutenção. Obviamente a gente já sabe que existem agora menos, né, a questão da seca, crise hídrica, a gente está tendo uma manutenção das estradas por questões que não estão chovendo, né, que a chuva traz erosão, enfim. Mas, todo momento que precisar ser feito uma manutenção na estrada, imediatamente o poder público tem que fazer para que as crianças, e principalmente os motoristas, os condutores que vão buscar, que consigam buscá-las mais próximo possível das residências e consigam também levá-las no horário desejado para as escolas. Sobre essa questão de infraestrutura, candidato, veja bem, por exemplo, aqui na Unifia nós temos alguns problemas, né, com relação ao acesso dos nossos alunos, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, falta uma passarela, né, o que coloca, evidentemente, a vida das pessoas em risco. Perfeitamente. Na medida que elas têm que atravessar a rodovia e para ir até o ponto de ônibus mais próximo, que está a consideráveis metros de distância. Dado esse exemplo, né, com relação à questão da infraestrutura em geral para o atendimento da educação dentro do município, quer ele seja o atendimento diretamente relacionado à educação municipal ou o atendimento oferecido pelas instituições privadas também, né? O que o candidato pretende em termos do seu projeto a respeito desse tipo de situação? Tá, você fala a respeito dos acesso dos alunos, transporte. Muitos alunos ainda têm problemas com relação a horários do transporte público, por exemplo, para poderem vir estudar. Qual é a política nesse sentido? Olha, Giovanni, eu acredito que é fortalecer mais essas empresas que prestam serviço para a nossa cidade, ver os pontos, as extremidades que estão em déficit com atendimento ao nosso cidadão, aos nossos estudantes, que isso também não pode ocorrer. Nós temos que ser pontuais
pontuais em levar e buscar as nossas crianças, independentemente de qualquer problema em vicinal, de qualquer problema de buraco nas ruas, independe de qualquer coisa. Nós temos que reforçar, sim, os itinerários para que não tenham nenhum atraso e nenhum dano, principalmente na educação das nossas crianças. Eu vejo isso, Giovanni, particularmente, como a gestão. Essa é a questão de fazer gestão. Nós já temos um contratante, nós já temos os prestadores de serviço, é simplesmente cobrá-los para saber se a execução contratual está em conformidade com as necessidades dos nossos alunos, dos nossos pais na nossa cidade. O que a gente pretende fazer, sabe, Giovanni? É através, hoje, da tecnologia, a tecnologia digital principalmente, hoje estamos falando de gestão 4.0 nas indústrias, inteligência artificial, comunicação rápida, expressa, dar um canal de atendimento, uma ouvidoria aos alunos, que a gente consiga mapear estatisticamente quais de fato são os problemas para nós, gestores, já atuar diretamente na causa. Então, às vezes estão falando para mim, tem um problema em tal lugar. Se nós não tivermos informação, às vezes o problema não é naquele lugar, é em outro lugar. E aí o poder público vai e perde tempo, né, em fazer tal ação e não é naquele lugar, é em outro. Então nós precisamos reforçar os nossos sistemas de comunicação e utilizar o que hoje a tecnologia tem de melhor para nos oferecer, viu, Giovanni? Que é os aplicativos hoje de conversa, né, para saber se de fato um agendamento de um aluno, uma reclamação, e saber de fato se o acompanhamento dessa reclamação está sendo realizado através do feedback para os pais. Olha aqui, eu vi que você, pai, reclamou do horário da van que não está chegando, o horário do ônibus não está chegando exatamente tal horário. Nós fizemos alguma ação para resolver isso. Está funcionando? O que você está achando? Melhorou? Como está a qualidade do atendimento? Como está a qualidade dos motoristas? Será que tem condição do poder público exigir, por exemplo, um equipamento mais novo por parte dos contratantes? Então são questões de extrema gestão. Tá, Giovanni? Perfeito, candidato. Vamos a mais uma pergunta de um internauta, Camila do Jardim Brasil. Ela pergunta, candidato, no seu plano de governo está o planejamento para zerar filas de creches? Como isso seria feito? Olha, perfeitamente, Camila. Nós fizemos questão, né, de colocar essa meta no nosso plano de governo, por quê? Nós sabemos hoje o quão é importante, Giovanni, uma família trabalhar em conjunto e levar renda para dentro da casa. Porque duas pessoas trabalhando numa casa, Giovanni, eu entendo, por ser da área de finanças, que a gente consegue otimizar o risco de uma crise de desemprego, por exemplo. Cada um segura as pontas de um lado. E como é que uma mãe de família vai conseguir arrumar um trabalho ajudando a família com renda, se ela não tem o apoio do poder público e não consegue matricular o seu filho numa creche porque nós não temos vaga? Nós entendemos sim que é um plano extremamente audacioso, uma meta audaciosa. Nós queremos cumprir sim até o final do nosso mandato. E como? Como eu venho dizendo aqui anteriormente, nós vamos procurar meios de redução de custo para fazer a troca do dinheiro. Como exemplo da CPFL, fazendo investimentos na área de geração de energia solar através de uma usina para o município, com 5 milhões de reais de economia por ano. Mas, Paulo, como é que você vai fazer isso? Eu sei, eu tenho conhecimento porque eu fui secretário de Finanças e Planejamento por 7 anos e 3 meses. Eu sei buscar ferramentas através de engenharias financeiras para chegar num denominador, para poder fazer esse investimento e realizar esse projeto e trazer economia para a nossa cidade. Eu sei que em 2021 a prefeitura não tem mais nenhuma parcela com a estação de tratamento de esgoto, tá? A prefeitura paga em média 200 mil reais por ano com a estação de tratamento de esgoto, que foi financiada em 2008, 2007, se não me falha a memória, pelo governo do ex-prefeito César Pagan. E esse empréstimo vai deixar de existir a partir do ano que vem. E nós pretendemos, uma das formas, também mais uma, fazer uma avaliação, uma engenharia financeira e simplesmente trocar moeda, fazer investimento na usina, sobra os 5 milhões de reais. Nós vamos entender as aplicações e principalmente
fazer um investimento para zerar as filas de creche. Então eu falo que é 5 milhões somente da prefeitura, tá, Giovanni? O SAI, nosso sistema de água e abastecimento, também gasta em média, R$200 mil por mês de energia elétrica. Futuramente nós pretendemos também fazer uma usina para suprir a energia também do nosso querido SAI. Que o nosso projeto, o nosso plano não é fazer concessão nenhuma, e sim é manter o SAI como uma autarquia dentro do município e sim fazer uma gestão lá dentro. E além de não fazer concessão com o SAI, nós vamos criar uma outra autarquia, que é essa usina de geração de energia em Amparo, que vai chamar, por exemplo, Amparo Energia Solar, para a gente conseguir buscar recursos e gerir melhor a nossa cidade. Perfeito, candidato. O candidato colocou uma questão a respeito, né, das creches, evidentemente respondendo ao nosso internauta, e eu gostaria de saber o seguinte, né, o projeto de educação do candidato, ele está focado, né, com sua equipe de governo, evidentemente, no atendimento apenas às crianças, ou o projeto de educação, ele visa, por exemplo, também a educação de jovens e adultos? Porque nós sabemos que na medida que um pai e uma mãe conseguem acesso também à educação e ensino, eles conseguem melhorar a sua vida e, naturalmente, dar uma condição melhor também para os seus filhos. Como será o seu trabalho nesse sentido, candidato, caso seja eleito? Perfeitamente, Giovanni. O que acontece? Nós temos no nosso plano de governo cursos, sim, profissionalizantes, tá? E o que nós queremos trazer? Nós queremos hoje utilizar, como eu venho dizendo aqui, de Amparo 4.0, que é uma indústria 4.0, que é toda aquela nova gestão por tecnologia, por inteligência artificial. Nós pretendemos trazer cursos que a gente chama de e-learnings, aqueles cursos que a gente disponibiliza tem na internet, vários cursos de diversas áreas para as pessoas se reciclarem, buscarem conhecimento e principalmente já conseguir gerar emprego e renda através do seu trabalho. Simplesmente um exemplo. Através da prefeitura, do site da prefeitura, a gente fazia uma parceria com o próprio Ibovespa, com a própria Bolsa de Valores, que hoje é BOVA3, né? Em disponibilizar para nós um curso de treinamento básico para as pessoas já entenderem como pode operar no mercado financeiro e viver de renda no mercado financeiro. Simplesmente exemplo. Tem diversos cursos hoje gratuitos que nós podemos trazer dentro da nossa plataforma no poder público, dentro da cidade, e vários outros cursos, como cursos online gratuitos da língua inglesa, como cursos elétricos de elétrica, tem vários cursos de administração, cursos de contabilidade, totalmente gratuito através de parcerias com o público privado dentro do site do portal da prefeitura. Hoje, eu quero dar um exemplo que eu sou estudante. Eu me formei em contabilidade, né, Giovanni? Fiz o MBA em finanças e atualmente eu faço um mestrado em economia. Então o que acontece? Hoje eu estou estudando por uma plataforma digital mais conhecida como Khan Academy, que é uma plataforma extremamente inteligente, interessante, feita por um indiano e disponibilizada para o mundo inteiro, traduzido gratuitamente. Você estuda tudo que você quiser lá e gratuitamente. É impressionante. Por que não trazer não só essa, como diversas outras plataformas e cursos profissionalizantes dentro do site da Prefeitura Municipal de Amparo, em parceria com a própria Unifia, né, com próprias universidades da nossa região. Então isso é possível, é fácil e não é custoso. É simplesmente uma força de vontade em conseguir trazer o melhor dentro das nossas... Hoje a tecnologia é tudo barato, né, Giovanni? Hoje o mundo é outro, transformou literalmente. Candidato, sobre esse aspecto, as nossas escolas precisam de uma estruturação no que diz respeito à tecnologia, né? Para dar a esse aluno, desde a sua pequena idade, a condição de desenvolver, inclusive, a inteligência relacionada à tecnologia de uma maneira mais saudável, né? Dentro da plataforma, dentro do plano de governo, né, a inclusão digital, a melhoria, novos computadores ou computadores, toda essa estrutura de tecnologia, ela está prevista no seu plano de governo? Quer dizer, a gente pode esperar que, se o Paulo Rossi for eleito, ele trará a tecnologia para dentro das escolas de uma maneira mais efetiva? Sim, legal. Sim, quando no nosso plano de governo nós chamamos de uniformização da nossa rede municipal. E quando nós falamos de uniformização da nossa rede, a gente está tratando todos esses aspectos. De tecnologia, de material de ponta, tá?
Por quê? Porque a gente entende que as crianças hoje, a facilidade que elas têm para gerenciar um tablet aqui, por exemplo, é muito rápido. Mas nós precisamos dar o treinamento aos professores para que eles possam acompanhar essa ferramenta. Porque não é fácil para eles, você imagina, eles dando um curso lá para as crianças utilizando um sistema de computação, sendo dentro da escola não tem um cara técnico de informática para dar um suporte se tem algum problema na rede. Você entendeu? Então tem que ser pensado, tem que ser feito um planejamento muito bem feito, porque eu posso encher todo mundo de tablet, gastar muito dinheiro público e não fazer o planejamento básico, que é precisar colocar um assistente de informática em cada escola. Candidato, para todas essas ideias que você colocou aqui hoje para a gente, né? Quanto seria necessário investir para, ao final de 4 anos, caso seja eleito, seja possível fazer 70%, 80% de tudo isso? Ou para se fazer tudo isso, quanto seria necessário de dinheiro hoje? Olha, tem essa estimativa? Olha, eu vou ser sincero para você, viu, Giovanni? A gente não pode fazer promessas sem saber o volume de dinheiro que vai ser investido, né? Isso talvez seria algo que não condiz com a nossa formação, principalmente. Eu acredito, para atingir todos esses nossos objetivos, nós precisamos mais ou menos investir aí, e para atender a nossa rede municipal bilíngue e também conseguir otimizar o número de alunos em creche, obviamente estudando a viabilidade das creches de zerar fila. O que eu falo a viabilidade? Se para o poder público o custo-benefício é mais barato e mais interessante comprar vagas da iniciativa privada, tá? Através de um fomento a eles fazerem investimentos pela própria iniciativa, ou o poder público vir e construir a creche, custear a creche e fazer todo aquele procedimento trivial, comum, que é isso que a gente não quer, né? Que eu falo que a gente não quer. A gente quer pensar fora da casinha, criar várias alternativas para ser o mais eficiente e eficaz possível, tá? Mas eu acredito aí que em torno de 3 a 4 milhões de reais a gente consegue atingir a princípio essas nossas demandas aí do município. Ok, candidato, nós temos em torno de 2 minutos, né, para que o candidato possa responder mais uma pergunta de um internauta. Boa. Vamos lá então. A Cristina Mendes, lá do Jardim Brasil. Essa sua preocupação referente à educação é o que motivou a ter a professora Nádia Marçom como sua vice? Olha, perfeitamente, uma ótima pergunta foi a Cristina Mendes, né? Isso. Cristina. Lá do Jardim Brasil. Próximo à minha residência, eu sou do Jardim Brasil também, né, Giovanni? Bom, Cristina, de fato sim, com absoluta certeza, quando nós decidimos nos lançar como candidato da nossa cidade, a gente procurou a nova política. E como é a nova política? São pessoas que nunca tiveram envolvimentos políticos. Nós representamos a técnica, né, o bom senso, o conservadorismo, né, que eu falo, a moderação, principalmente, e nós achamos por direito, Giovanni, trazer uma professora para representar a educação. É uma professora com mais de 35 anos na rede municipal pública, família tradicionalíssima da cidade de Amparo e, sobretudo, também para representar as mulheres e dar voz às mulheres. Eu gostaria imensamente, falo a todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo agora, eu gostaria imensamente que tivesse mais uma cadeira aqui, do meu lado, e a Nádia Marçom pudesse estar participando com a gente, Giovanni, que mais por direito, eu conheço a educação, eu amo a educação, vivo estudando, adoro me inteirar sobre os assuntos, mas nada mais justo de até poder, por exemplo, ter cedido o meu espaço para ela e ela está falando no meu lugar, porque foi por isso que nós a escolhemos. Que ela tem um know-how dentro da educação, um conhecimento muito maior do que o meu, porque ela viveu lá dentro. Isso a gente respeita, porque eu quero uma vice-candidata, como ela, professora, do nosso lado e lutando por vocês, professores da educação que estão me assistindo agora, por vocês pais, mães e alunos, que querem o melhor para a nossa cidade. Me desculpe te interromper, candidato. Chegamos aos 3 minutos para as suas considerações gerais finais para com aí os nossos internautas. Então, a palavra continua sendo sua. Obrigado, Giovanni.
Bom, primeiramente, é um prazer muito grande, né, poder estar representando. Aliás, me perdoem, Imagina. eu vou fazer a mesma pergunta que fiz ontem para o candidato Edgar Jorge. Por que Paulo Rossi tem que ser o prefeito para os próximos 4 anos vindouros? Vou responder a sua pergunta já já. Então, eu vou agradecer a todos primeiro, né, por estar me acompanhando agora, por ter aderido à nossa campanha espontaneamente. Nós somos um partido único, Giovanni, sozinho, estamos lutando pelo povo amparense. Nós queremos representar o povo da nossa cidade. A gente não quer ninguém dando palpite na nossa gestão, a não ser vocês, povo da nossa cidade de Amparo. A gente quer representar vocês. Então foi por isso, Giovanni, que nós lançamos essa candidatura como uma nova política. Vocês podem observar, Paulo Rossi, a nossa equipe, nós não queremos atacar absolutamente ninguém. Nós só queremos fazer projetos para a nossa cidade e atuar da melhor maneira possível e lutar por cada centavo do nosso município, porque eu falo com propriedade, eu nasci nessa cidade, o meu avô nasceu aqui, o meu bisavô nasceu nessa cidade, nós temos mais de 180 anos de tradição na cidade de Amparo. Meu avô foi vereador por 3 mandatos da nossa cidade, seu Zé Rossi, no qual muito eu admiro, né, não está mais entre nós, já faz alguns anos que ele faleceu, 20 anos, mas ainda presente na minha vida, nas nossas vidas, através da história que ele construiu para a nossa cidade. Então, sou extremamente grato e mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, Giovanni também, principalmente ao reitor. Quero parabenizar também, professoras, amanhã é o dia de vocês, meus parabéns a todas vocês, tá? Isso daí, escolhemos a Nádia para representá-las, tenho certeza que ela, inclusive, não vai deixar vocês, aliás, não vai decepcionar de jeito algum a nossa cidade de Amparo. Giovanni, respondendo a sua pergunta, cara, eu quero ser candidato e me motivou porque eu quero uma política diferente para a nossa cidade, eu quero fazer a diferença, eu quero governar com o povo, eu quero governar em conjunto, eu quero estar lá com uma voz, eu quero os conselhos junto conosco, eu não quero transformar a nossa cidade em curral eleitoral, tá, Giovanni? Foi por isso que eu decidi a comprar essa briga e por isso que aqui eu estou. E vou lutar cada dia para a gente tornar a nossa cidade mais autossuficiente e sustentável. Eu quero uma cidade leve, eu quero uma cidade limpa, eu quero uma cidade de vocês e não de político tradicional. Ok, candidato Paulo Rossi, muito obrigado pela sua presença eu nessa que agradeço. noite. Agradecemos aos internautas. Infelizmente não é possível responder a todas as perguntas, né? Mas agradecemos a participação de cada um de vocês. Amanhã teremos aqui o candidato Carlos Alberto, do MDB. Contamos também com a participação aí de todos. E não se esqueçam, dia 4 de novembro, estejam conosco, né, acompanhando o debate que será realizado pela Unifia aqui, né, promovido pela Unifia, e será transmitido ao vivo através do Facebook. Obrigado, uma boa noite para vocês. Estaremos juntos amanhã novamente. Até mais.